Mas vamos lá, resposta. De acordo com o documento fornecido, MLflow foi utilizado pela organização Ana Clara Rocha Sistemas e tal, são nomes inventados também, né? Essa ferramenta especializada em modelo de produção, ok? Aí vai explicando. GPT, muito usado, GPT-4, linguagem LM, utilizada pela governança de Carlos, GovTech, ok. E aí, que eu quero daqui? O que é importante ali de diferencial também? A confiança da minha resposta. 92%, né, de confiança. Aqui é o ID do documento que está no meu banco vetorial e a fonte de onde pegou esse PDF. Fala pessoal, Ariel aqui, espero que todos estejam bem. Dessa vez vamos para o último vídeo, Case 10. E para finalizar aqui a gente vai fazer algo que, se você dominar, pelo menos assim, os principais conceitos que estão aqui por trás, tenho certeza que vai ser muito bem requisitado no mercado. Aí os recrutadores que estão disputando, a galera tapa para isso. E é a construção de um agente de IA. Agente de IA com LLM ali, aquelas coisas ali de usar RAG, criar meio que seu chat GPT, só que privado, com base nos seus dados da empresa, e também de acordo com um DW, de acordo com um documento PDF, de acordo com algumas coisas. E aqui, o que acontece? Eu dividi em duas partes, assim, de scripts, de ambientes e tudo. Eu vou ver se eu consigo executar a segunda parte ainda, que eu estava tendo muitos problemas por falta de espaço no computador e também não tem memória suficiente para isso. Tenho 16 GB de RAM e simplesmente não dá para rodar modelos mais pesados, mas eu vou procurar um outro ali, gravar e pegar um mais leve para gravar. Mas o que acontece? Aqui, eu vou fazer a execução dessa vez, esse tipo de vídeo eu vou gravar pausando aqui, eu vou simplesmente gravar a primeira parte, eu vou executar tudo, porque eu não deixei tudo executado já no terminal ali, como eu costumo fazer no Jupyter. Ele é mais demorado, que é pesado, e simplesmente eu vou pegar para rodar tudo e depois eu simplesmente vou colocar aqui já a execução final ali, depois de um tempo também vai ser exibido no terminal, vocês vão saber ali quanto tempo vai levar mais ou menos, mas eu vou mostrar o passo a passo e não é tão simples assim, tem algumas configurações adicionais, eu tentei fazer ali uma ideia de MLOps com LLM ali, LLM Ops ali, seria a junção. E o que acontece? O que vai ser da ferramenta? Qual é a ideia? Eu tenho uma base de dados aqui que eu usei o ChatGPT para criar essa base de dados, eu simplesmente criei algo sobre tendências na área da tecnologia, só que são dados fake, não são dados reais, porque isso aqui eu uso muito, esse tipo de aplicação eu tenho usado muito, cada vez mais constante, por isso que eu quis trazer isso para o canal também. Eu não vou conseguir trazer na essência aqui de um modelo completo, com toda a execução ali, construindo toda a estrutura de pipeline ali para fazer a operação realmente pesada, robusta, com diversas ferramentas e tudo mais, até porque aqui no ambiente tem diversas limitações, teria que subir para a nuvem, alguma coisa assim. Mas vamos ver o que dá para fazer. E aí o que acontece? Eu fiz o seguinte aqui, dataset, eu passar para cá. Calma aí. Como é que eu fiz? Minha ideia é que eu estou usando o Sublime Text, né? Posso usar o VS Code também, mas tanto faz. A ideia é o quê? Eu tenho uma ferramenta, uma descrição, isso aqui é a base que seria aplicações, descrição, benefícios ali, percentual, qual foi o ano e tudo mais. São dados completamente fake, mas a ideia é o quê? Eu tenho uma base aqui, uma base de dados. Eu tenho uma outra base de dados aqui também. Vou pegar aqui ferramentas, só soltar e arrastar. Se meu mouse colaborar, mas beleza. Nome da ferramenta, categoria ali, então tem alguns modelos ali. Vai estar aqui LLM, aqui, modelo. Tem orquestração, tem o banco vetorial, por aí vai. E organizações. Seus devidos IDs para poder fazer a relação ali. Isso aqui, SQL básico ali, nada de novo. SQL ali, desde a década de 70, esse padrão ANSI, né? Beleza. Nome de alguém, nome aleatório. Nome da empresa, na verdade. Setor, país. E é isso. E aqui, qual a ideia? A ideia é pegar essas bases, construir um banco de dados com isso e simplesmente dar um contexto para a ferramenta,
para poder gerar um relatório, um PDF em cima disso, para que esse PDF tenha insight ali, que a gente possa extrair disso, extrair dessas relações aqui, porque a gente consegue fazer análises tradicionais aqui, juntando tudo aqui, com queries ali que já existem há décadas. Sim, a gente consegue fazer algumas coisas assim, mas por que não usar um modelo também que eu possa meio que automatizar essa parte? Posso automatizar e ali depois também conferir. Eu preciso conferir se o resultado está batendo. E eu vou ver, eu vou montar o front-end ainda. Daqui a pouco vai ser a parte 2. Vou ver como é que vai ser, se vou conseguir executar tudo que eu quero. Se não conseguir, eu vou avisar aqui, eu vou falar mais ou menos o que houve, mas volto aqui e explico. Mas mesmo assim, vou tentar montar um negócio aqui simples ali, boto um streamlit, boto alguma coisa assim. E aí vocês vão entender melhor como é que vai ser. Mas a ideia é o quê? Eu usar um assistente ali, vai ser o meu agente ali, na verdade, de IA, que eu vou poder fazer perguntas de acordo com o que tem de documento na minha base. Esses documentos vão ser gerados por isso aqui, para combinação de queries, para poder extrair informações, poder levantar mais algumas dúvidas. Isso dá para abrir um leque absurdo, porque eu posso pegar minha base no DW e simplesmente fazer a combinação com o que eu preciso de PDFs, de documentos. As empresas, hoje em dia, a maioria, pelo menos, tem documentos por aí, tem documentos espalhados, tem diversos PDFs, e por que não usá-los para a gente poder extrair mais insights a partir disso? E qual a ideia aqui? Tem um banco de dados aqui, seriam, na verdade, meus CSVs aqui. Pode ser que isso aqui é só uma ideia de input para o banco de dados. Por quê? Porque eu construí o banco de dados, eu não tenho um Postgres instalados aqui, também não tinha espaço para isso. Para ter noção, vou mostrar meu HD aqui, ó. Estou com, cadê? Estou com 9 GB disponíveis. E quando eu executei tudo aqui, que eu já executei antes para testar, estava certinho, tinha 200 megas sobrando. Então eu não sei nem se eu consigo gravar o vídeo e simplesmente rodar tudo. Por isso que eu vou pausar o vídeo, vou deixar executando, porque eu preciso de toda a memória RAM que eu tenho disponível. E depois eu coloco aqui de volta. Isso aqui, assim, o ideal é isso aqui, é você fazer conexão a outra máquina aqui, fazer uma configuração SSH, alguma coisa nesse sentido, usar nuvem, usar outras abordagens para isso, ou então até mesmo usar um Colab Pro, alguma coisa assim, que você tem máquinas mais robustas ali. Mas a ideia não é essa aqui, é usar localmente, ver o que eu consigo fazer com 16 GB de RAM, que é meio que o padrão de computadores hoje em dia, de um negócio simples aqui. Meu computador não tem nem GPU, então vamos ver. Por isso que também vai pesar, né? Porque preciso de GPU para isso, não tem. Vamos ver o que dá pra fazer. E vamos lá. Como é que tá a organização disso? Como é que tá tudo aqui? Eu vou mostrar os scripts aqui, passo a passo ali, como é que eu fiz mais ou menos. Mas aqui eu vou precisar que vocês estejam com o Docker rodando no fundo e com Olhama também. A gente vai usar essa aplicação do Olhama aqui. Vou mostrar a carinha do programa aqui. Como é que tá na outra aba aqui, na outra tela. Vou jogar pra cá. Aqui, vou dar ajustar aqui. Ok. Esse aqui é o Olhama, para quem não conhece. E aqui você consegue instalar no seu computador. Você tem acesso aos principais modelos aqui. Tem o DeepSeek aí, famoso DeepSeek, que arrebentou a bolsa dos Estados Unidos, mas beleza. E Alibaba, esse aqui, Queen, Alibaba, Facebook, que é o Llama. Tem outros aqui também, tem outros modelos aqui. O que eu vou usar vai ser o Llama. Vou botar aqui como é que eu faço para procurar um modelo aqui. Eu simplesmente vou pegar o Llama 3.1. Ele tem. Eu vou pegar esse aqui. É só para instalar, é só executar isso aqui no terminal. Depois que você faz o download do Olhama, Olhama é com a ferramenta, faz o download, instala, e aí simplesmente você vai executar isso aqui no seu terminal. Vai dar CMD, vai ali, abrir o terminal, vai executar isso aqui que ele vai baixar para você, e é o de 8 bits de parâmetros. Se tiver muito pesado, procure outros modelos. E se tiver máquina suficiente, pode executar esse aqui com 243 GB, que tem. Isso aqui vai para memória RAM, então tem a RAM suficiente para isso. E 405 bi de parâmetros. E é isso. Mas não há necessidade. Isso aqui já atende bem o que eu quero fazer, já é um modelo muito robusto. E vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Peraí.
jogar para o lado, fecha. Não, vai fechar aqui mesmo. Beleza. E o que acontece? Para executar, vou dar o CMD aqui rapidinho. Para cá, peraí. Isso aqui são só configurações iniciais. Eu sei que o ideal é mostrar já a ferramenta ali em execução e tudo mais, mas simplesmente não executei antes. Executei para testar ali tudo, mas eu não vou conseguir ter espaço suficiente para mostrar tudo isso, porque eu vou criar ambientes virtuais, são pesados. Então, vou fazer por aqui mesmo, fazer desse jeito. Mas eu vou ver se eu consigo editar um pedacinho ali, jogar para frente ali. Até pensando na vinheta, vamos ver se hoje eu consigo colocar. Enfim, olhando, eu posso listar o que, é que eu tenho disponível aqui. Meus modelos. Esse aqui. 3.1, aquele que eu te falei, tudo mais. Uma vez que eu instalei ele há 35 horas atrás. E se eu quiser rodar, só copiar e colar aquele comando que está lá, olhar uma run, e o nome do modelo que ele vai executar aqui, vai fazer a instalação. Faça a instalação antes, que ele vai fazer o download disso aqui. Ele faz o download do modelo. Isso aqui é aquele. Lembra aquele arquivo que eu estava subindo ali com alguns kbytes, alguns megas? Então, esse é o modelo. Só que aqui é um modelo bem grande, então tem quase 5 GB. Aquele 200 e poucos gigas simplesmente é a modelo mãe, né? Enfim, ou pai, não sei, né? Mãe é o principal, né? Mas, bora. E aí o que acontece? Aqui eu tenho minha lista do que eu tenho. Aí você vê aí, mas simplesmente faço o download antes, porque se fizer o download durante a execução vai pesar bastante. E aqui nos meus scripts, além disso, eu vou mostrar o script já, mas além disso, também preciso do Docker Desktop. Para ter o Docker Desktop, você precisa do WSL instalado. Eu não uso o Hyper-V, que é uma outra opção também, mas aqui, se você por acaso tem um computador um pouco mais antigo, vai ter que fazer a configuração adicional na BIOS, vai ter que ver o que é que precisa para poder permitir virtualização, porque o Docker é virtualização, lembra aquela, não sei se alguém pegou a época ali de fazer VM, fazer as imagens e tudo, o Docker é para isso. Então você vai isolar seu ambiente mais ainda, porque, como eu falei, eu não tenho Postgres instalados, eu não ia ter espaço. E aí, eu pensando o que eu poderia fazer aqui, eu pensei em fazer isso, porque simplesmente eu consigo executar tudo, depois eu mato meu container e consigo minha aplicação que eu quero simplesmente o PDF que vai ser executado, vai ser gerado aqui. E aí, deixa eu abrir o Docker aqui. Outra coisa, tem que estar rodando background, tá? Deixa eu ver se dá para visualizar aqui. Aqui o OBS gravando, ok? Isso aqui é o Olhama, rodando no fundo. Isso aqui é o Docker Desktop. E aí, só mostrar a carinha dele. Vocês vão ter essa carinha aqui. Assim, extensões, quando for botar, use isso aqui se você tiver problema de memória igual a mim, porque isso aqui eu consigo deletar o que ficou de cache e tudo, consigo fazer a limpeza aqui, eu só selecionar, dar um reclaim aqui que ele já configura. E aqui que você precisa se preocupar, eu não tenho container nenhum agora aqui, você precisa se preocupar, aqui em settings você vai em Sources, WSL Integration, você simplesmente habilita aqui, se tiver desabilitado, você pode habilitar aqui o WSL, o Ubuntu também aqui, foi o Linux que eu coloquei, porque ele vai rodar, vai precisar de um Linux para rodar isso, as coisas não são feitas para Windows, é simplesmente isso, e no Windows é tudo mais complicado se você quiser executar alguma coisa. Aí você vai, pega, dá um apply e beleza. Você pode fechar aqui que ele continua executando em background. Mas qual a ideia aqui? Antes, PowerShell. Só siga o tutorial ali de README que tá certinho. Executa como administrador, você tem que ter permissão de administrador na máquina. Deixa eu executar aqui. E aqui eu já fiz a instalação, senão o vídeo ia ficar mais extenso e não tem necessidade. Mas você vai usar esse comando aqui, WSL install. E simplesmente vai ver o que você pode fazer. Você vai instalar o WSL, beleza, e depois você pega uma distro. E aí o que acontece? Posso copiar e colar o que está aqui? Deixa eu tirar esse espaço aqui, peraí. Copiar e colar o que está aqui. Ele vai listar as opções. Eu tenho o Ubuntu aqui já instalado, já tenho as coisas certinho. Se eu quiser ver o que eu tenho disponível também, eu posso botar um WSL list. O que está disponível lá no... Ai, peraí. No espelho dele lá que ele solta, né? São as minhas imagens. Eu estou trabalhando com Ubuntu, que é uma distribuição mais tradicional para usar, então mais simples, a ideia é só executar, não estou preocupado se o sistema pode fazer uma coisa ou pode fazer outra, não quero saber disso, é simplesmente pegar e executar, só preciso do kernel mesmo, e é isso.
Eu peguei esse Ubuntu aqui, 22.04, que é o que me atende bem, mas beleza. Vou fechar aqui. Você vai fazer a instalação, vai seguir o que tá aqui, você pode listar aqui, eu deixei os comandos aqui também, vai fazer, aí você pode fazer a instalação do dock e simplesmente ativa ali, deixei a opção aqui para como é que você chega lá, mas na dúvida você simplesmente pega o vídeo aqui e assiste. Botei o olhama aqui, não precisa ser exatamente nessa ordem, pode executar o olhama antes, não tem problema, mas está aqui. Aí você vai baixar o olhama ali, ok, listou tudo, e aí você simplesmente vai ativar, vai criar um ambiente virtual que precisa para poder executar isso. E vamos lá rapidinho. Fechar isso aqui. Não, pode deixar aqui, na verdade. Vou manter o caminho aqui onde está o meu diretório de scripts. Vamos lá. cd case. Esse aqui. Case. Último dessa vez. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Tá. Vamos lá. Parte 1. Parte 2 tá ali porque talvez consiga mostrar o que eu quero também. Mas vamos lá. E aqui, minha pasta principal, essa mesma pasta onde eu tô ali. Então, onde está tudo certinho. Aqui que eu vou criar meu ambiente virtual. Você pode dar o nome que você quiser, mas eu quis colocar esse nome aqui de Case 10 parte 1. É o nome do meu ambiente virtual, que eu vou criar essa pasta com o que eu preciso. Eu vou esperar a execução aqui, vamos lá. Deixa eu pausar aqui e volto. Voltei, na verdade, demorou alguns segundos, mas ok. Pego esse nome aqui. Eu tenho que ir lá no diretório que ativa, que é o scripts, aqui no Windows. Se tiver ambiente Unix, é source que você vai usar e não é contra barra, né? Que o Windows é do contra. Ah, beleza. E ativa. Agora eu estou aqui, ó. Você pode ver que tem aqui o nome do meu ambiente virtual antes e aqui eu faço as instalações. Aqui o que acontece? Quando eu for instalar, eu não preciso colocar o meu requirement aqui, porque no pipeline você só vai executar isso aqui. Aqui no pipeline eu já deixei tudo configurado, o que você precisa para poder instalar o requirement. Também é um comando que eu botei ali dentro do pipeline, pensando já em automatizar todo o processo. E antes eu vou mostrar o seguinte, vou mostrar como que construir as tabelas, como é que foram construídas aqui, comando SQL, só executar, só rodar aqui, VS Code, peguei aqui, fui para outra tela. Aqui são os comandos. Cadê a cor da IDE? Ah, tá. Tá pesando já tá pesando a máquina aqui que quer gravar vídeo junto com virtualização aqui que vai rolar, mas beleza. E aqui, deixa eu ver. Aqui por enquanto a imagem, meu ambiente virtual ele tá leve, mas vai pesar bastante depois que fizer toda a instalação. Mas ok. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Aqui simplesmente vai eliminar, se já existe, vai fazer as configurações básicas ali, vai criar o esquema. E aqui você tem as tabelas. Preciso de 3 tabelas. Aqui não tem nada muito complicado, não tem nada de SQL avançado, nada disso, é só coisa simples. Isso aqui com base naqueles dados que eu passei do CSV. Isso aqui vai ser a construção da tabela, ele vai ser executado esse script. E aí, deixa eu só mostrar um negócio. Deixa eu executar por aqui mesmo. O script para criar a tabela. Deixa eu abrir aqui. Dá para ver aí? Não sei se... Calma aí. Aqui simplesmente vai fazer a execução daquele arquivo cria tabela. E ali, ele vai mostrar no terminal se foi tudo certo, se deu tudo certo e beleza. Aqui são as conexões para poder fazer aqui, localhost mesmo, a porta disponível, senha, usuário, nome do banco de dados. Ele vai fazer toda a configuração que precisa e ok. Outro aqui, vou jogar o terceiro para cá, é simplesmente para eu poder criar meu motor de execução ali, que eu preciso para o Postgres ali, e caminho onde ele vai pegar cada arquivo, o que ele vai criar. Cadê? Isso mesmo. E ali ele simplesmente vai criar o nome da tabela, vai pegar o banco de dados, vai criar o nome da tabela e simplesmente criar ali o que eu preciso dentro do meu DW. Case 10. Aqui você aguarda também, tem as mensagens que executando. Nada assim complicado por enquanto. Na verdade, não é que é complicado. Aqui o complicado é você ter recurso computacional para isso, né? Mas todo o resto é bem tranquilo, na verdade. Você vai ver que não tem tanta coisa assim de ideia de complexidade, como falam da IA, nem nada, mas a gente vai discutir um pouco mais sobre isso aí ao longo do vídeo aqui.
Isso aqui é o script 4, simplesmente o que eu vou ter para poder construir meu modelo. E aí o que eu falei? Aqui tem meus imports ali que preciso. Isso aqui simplesmente fez os imports também para poder gerar o meu PDF no final, que vai estar aqui em resultados. Por enquanto não tem nada. Vai ser executado lá. Vamos aí. Aqui é o modelo que eu passei, é o nome do modelo que eu baixei. Você pode baixar um modelo mais leve se precisar, muda o nome aqui. Ele vai chamar o Olhama e simplesmente vai fazer algumas execuções. O que acontece? Eu preciso colocar contexto no meu agente de IA. Ali na hora que eu vou fazer uma pergunta e tudo mais, tem que fazer pergunta de acordo com alguns contextos. E para isso, eu vou fazer uma query antes, essa query aqui, que ela vai ser responsável por poder me dar isso. E ela vai fazer simplesmente a junção das tabelas ali, vai puxar ali organização, setor, ferramenta, categoria, descrição de uso, benefício e o ano. E ele simplesmente tem uns joins ali, nada, nenhum mistério. Quero só benefício acima de 30%. Você poderia fazer outras queries ali, outras consultas se você quer. E vai ordenar por nome, botar em ordem alfabética aí. Você simplesmente pode colocar por ordem, outro critério, aí você vai adotar. E o que acontece? Aqui tem umas coisinhas que envolvem entender um pouco melhor como é que funciona o LLM aqui, e eu vou explicar isso com mais detalhes. Aqui pensa o seguinte, quando a gente vai usar um GPT, alguma coisa assim, um chat GPT, né? Na verdade, não um modelo GPT, a gente não está acessando ele, a gente está usando o front-end ali, é uma aplicação, e ali já tem todo um trabalho humano de simplesmente definir um template de prompt ali já, esse prompt template aqui, e simplesmente você vai usar, assim, já tem instruções ali do que é esperado, já tem todo o filtro que é necessário para poder fazer com que o usuário tenha uma resposta mais próxima possível do que está buscando. Porque o que acontece? Quando as pessoas vão buscar, a maior dificuldade que geralmente eu vejo, assim, quando alguém usa um modelo assim, é que as pessoas não sabem dar contexto ao que precisa. E aqui o contexto é o principal. Então, foi baseado, até mesmo a construção de LLM, foi baseado no paper ali, Attention is All You Need, de 2017. É de agora, né, 2022, fizeram a interface final a interface ali para o usuário final. Mas já existe isso há longos anos, quase uma década já, né, falando de Transformers. Eu posso trazer mais detalhes de como que isso é construído depois numa playlist que eu estou pensando sobre NLP e LLM isolados ali, só assim, parte teórica ali, como é que funciona, como é que constrói uma do zero, sabe? Esse tipo de coisa. Porque, assim, não que a gente precise construir uma do zero, mas é importante saber como que a gente constrói, desconstrói, constrói, reconstrói, para poder fazer com que a gente entenda bem o funcionamento da ferramenta e saber o que a gente está usando, né? Mas como é que funciona essa ideia de contexto? Pensa o seguinte, se não tivesse isso, se não tivesse já aqui, por exemplo, aqui no meu contexto que eu estou colocando para essa ferramenta, é que você é um analista de tecnologia, analisa os dados abaixo, forneça ali um resumo em português e tudo mais, sobre o uso o padrão ali de uso da IA nas organizações e tudo mais. Isso aqui é o contexto inicial e aqui é a question que vai entrar da pessoa. Aí, o que a pessoa vai digitar, simplesmente é isso aqui. E o que acontece? Deixa eu ver como é que eu posso mostrar isso aqui. Deixa eu até filtrar aqui, cadê onde? Tá aqui, né? Aqui na resposta ele vai invocar um modelo e fazer a consulta. Mas como é que funciona isso aqui? Só para poder contextualizar o que é aqui. Deixa eu ver o negócio. Vamos aí. Chain, achei. Aqui eu tenho um prompt, tenho um modelo e o output ali, o parser, que vai ser passado. Mas como é que funciona isso aqui? Só para vocês terem uma ideia da importância desse contexto. Pensa o seguinte, se você chega ali para um modelo desse, sem ter template, sem ter esse template aqui, chega ali e pergunta uma coisa simples ali, como que faz ovo? Como é que faz ovo? O que a gente costuma pensar? A gente já tem nosso viés ali a gente quer cozinhar um ovo, quer fazer um ovo mexido e tudo mais, ou cozido, que seja, frito, tá? Tem várias opções. Mas se a gente passa isso para o modelo sem ter prompt nenhum, ele vai entender na raiz mesmo, de forma literal, como é que faz um ovo, como é que um ovo é feito. A galinha vai botar o ovo, vai fazer esse tipo de explicação, porque você não está dando contexto, só perguntou como é que é feito o ovo
E o algoritmo ali por trás, ele não tem raciocínio nenhum. Ele tem simplesmente, ele vai entregar o que ele foi treinado para entregar. E ali, a gente tem, deixa eu clicar aqui lá de fora, a gente tem uma ideia de que quando passa isso, tem operações matemáticas aqui, eu estou usando uma ideia de RAG, estou usando o meu PDF sendo convertido em banco vetorial, é um banco mais rápido ali, ele na verdade faz a conversão de para números, porque ele não entende texto, e o computador não entende texto, né? Não sei se está claro, mas ele entende números, ele faz essa conversão e faz cálculos matemáticos rápidos para poder fazer essa busca nesse banco vetorial. Então, assim, de inteligência não tem nada nessa parte. Na verdade, se quiser falar de inteligência artificial, alguma coisa, é apenas essa linha aqui. Essa linha aqui é inteligência artificial. Aí tem gente que está falando que essa linha aqui vai substituir o ser humano, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Beleza, estão descartando todo o resto aqui porque as pessoas não sabem. Assim, é normal falarem isso, mídia, rede social, porque as pessoas não sabem todo o resto que tem aqui. Então, acho que é só clicar aqui, é só apertar o play. Aperta o play que vai. E é isso. Mas assim, se você só aperta o play e não dá esse template aqui, não dá um texto, você não define nada antes, você não faz configuração de nada, simplesmente não vai conseguir fazer nada. Você pode ver que isso aqui, quando alguém pega para usar um GPT, alguém que já sabe o que vai buscar e já sabe até corrigir o GPT na hora que usa, simplesmente, vou falar GPT aqui, mas é o chat GPT, tá? É o modelo mais atual aí que tiver para cada um. Beleza. A pessoa aqui não sabe o que que faz, a pessoa começa a usar, isso aqui não serve para nada, não dá para usar, não funciona. Agora, quem já sabe usar, quem já conhece muito bem, aí tem gente que está falando que é prompt engineer, mas na verdade, você tem conhecimento sobre o assunto, você vai usar isso para poder desenvolver um código ali para te ajudar, alguma coisa assim, e você já sabe o que que vai corrigir, porque vai entregar tudo quebrado ali, você, vai funcionar, pode ser que funcione o código sim, mas sem nada de configuração, sem se preocupar com nada de configuração de padrão, design pattern, de segurança, nada. O código simplesmente seco, sem reestrutura de nada, a não ser que você passe ele, gere um código assim, mas com base no princípio Solid, para poder pensar em desacoplar ali a responsabilidade de cada classe, de cada método, cada funcionalidade, vamos separar, vamos organizar bem isso. Aí começa a gerar contexto melhor ali, que você vai, isso aí, o seu prompt ali que você vai gerando, e aí você consegue algo um pouco melhor, mas mesmo assim não resolve tudo e tem toda uma história por trás que, além do que a gente pede, há também todo um trabalho humano, todo um trabalho ali de uma equipe absurda, ali da OpenAI e várias outras, assim, de várias outras empresas, Facebook tem a dela também, Google, por aí vai. E simplesmente tem todo um trabalho humano ali, tem toda uma equipe que está pensando no que as pessoas podem usar, o que os dados estão dizendo ali que tem mais chance de usar também para poder organizar tudo e entregar para você esse botão. Então, tá muito longe de substituir, mas beleza, só uma reflexão, só para falar um pouco mais sobre entendimento, mas beleza. Aqui, vamos lá, que não vou tomar muito tempo também. A saída, quando tiver esse resultado, eu vou fazer com que seja gerado o PDF, o PDF, assim, isso aqui é padrão já de ABNT, alguma coisa nesse sentido, porque eu tive que fazer ajustes que o PDF estava gerando, não estava cabendo na página, não estava ficando muito legal. Mas simplesmente ali setando fonte, setando a margem que eu quero, nada demais aqui. Mas aí eu vou gerar minhas análises, vou fazer essas análises aqui, ó, calma aí. Essas análises que serão geradas, deixa eu dar uma busca aqui. Vai retornar análise aqui nessa minha função, calma aí. Essa função aqui de gerar análise toda vai tornar análises, é o que eu quero. Isso aqui, quando eu gerar isso, para cada análise que está aqui dentro, para cada izinho ali no meu loop, eu vou fazer a organização ali para poder ter quebra de linha, para ter essas coisas ali, ficar no formato PDF. Poderia ser formato CSV, poderia ser várias outras coisas. Também vou printar no terminal. Vocês vão poder ver aqui como é que vai ser, vai estar nesse terminal aqui. E simplesmente, eu até dar uma limpeza aqui, peraí, CLS. CLS Windows, Clear, tá na cabeça aqui, o Clear do ambiente Unix e tudo mais. Aqui, tentando usar um monte de sistema operacional, eu acabo me enrolando às vezes, mas beleza. E o que acontece? Eu só preciso executar um script, que ele vai puxar todo o restante, que, na verdade, calma aí, isso aqui
Tá faltando mostrar um script para vocês. Calma aí. Esse aqui. E esse script aqui é o que vai puxar tudo. É o que vai ter os comandos e meio que funciona como pipeline mesmo. Como é que funciona? Tem dois tipos de pipeline. Um é para os comandos que eu quero de script, outro é para o comando que eu quero no meu prompt. E aqui a ideia é fazer com que o comando seja executado como texto, simplesmente dentro do terminal ali, direto, essa telinha aqui do terminal. E ali, quando eu fizer isso, eu tenho alguns comandos que eu quero passar. Eu vou passar comandos do Docker, aí o que eu quero ali para poder fazer, criar meu container, as configurações, para não ter que instalar o Postgres aqui na minha máquina que eu não tenho. Então, vai criar um container para isso, vai gerar toda a execução lá, vai criar a tabela lá no container, vai matar esse container depois, cadê? Onde eu botei o remove. Aqui ele vai matar no final. E depois que ele matar esse container, eu vou ter só o PDF na minha máquina. É isso que eu quero. Aqui que eu falei, ó, do comando do requirements, já está aqui. Ele vai entrar aqui, ó. Quando você colocar essa função executa comando, ele vai executar a criação do meu container no Docker, vai executar o comando também no meu pip aqui, porque não automatizar isso, né? E aí simplesmente, vou até mostrar o tempo para vocês aqui também, o start e o end ali, beleza? Para mostrar a diferença, que vocês vão ver que demora um tempinho, de repente 20 minutos, de repente meia hora, não sei. Depende da máquina de vocês. Aqui eu tô com 16 GB de RAM, mas sem espaço para nada. Então vai pesar um pouco. E meus scripts aqui, porque eles vão ser executados, essa parte do pipeline aqui, lembra que toda vez que eu vou executar alguma coisa eu dou um Python e o nome do script? Então, vou botar aqui o subprocess ali, é o próprio sistema operacional isso aqui não é IA, não tem nada de IA aqui. E ali ele vai chamar, vai dar o Python e o nome do script. E os scripts que estão aqui, ó. Vai criar a tabela, vai carregar os dados, executar o meu modelo de LLM. E para cada script vai interar aqui e trazer para mim o que eu preciso. No final, destrói o container e executa tudo o que eu pedi. E para poder executar tudo isso, eu só preciso rodar esse script aqui, que é o que puxa tudo do meu pipeline. Que é esse 5. Que eu botei no readme ali disponível para vocês, mas deixa eu ver um negócio aqui. Posso só rodar direto aqui, ó. Python 05, né? Executa pipeline. E vamos executar. Vamos ver como é que vai ser. Deixa rodando aqui. Vai demorar um tempinho aqui. A máquina tá pensando que vai decolar agora e berrando. Um bezerro, mas beleza. Vou pausar aqui e mostro o início ali, pelo menos. Aí depois eu pauso de novo. Aqui, ó. Já começou, na verdade. Eu falar de pausar, já começou a fazer as primeiras execuções. Aqui vai mostrar a saída de cada script ali que eu estava fazendo. Posso até fechar isso. Deixa eu ver aqui, eu vou fechar isso aqui. Porque ele pesa. Eu vou executar para cá. Deixar só o terminal executando. Pauso, depois eu volto aí. Pronto, pessoal, voltando aqui. E você pode ver o tempo de execução aqui. 2.180 segundos que levou quase mais de meia hora, né? Uma hora 3.600, meia hora 1.800, tá acima de meia hora. E assim, OBS ligado, essas coisas todas que pesam, fechei tudo que eu dava, que dava aqui, né? Mas mesmo assim ainda tem coisa que pesa. E vamos lá. Isso aqui foi o que foi gerado. No final aqui, ele executou aqui para remover o Docker ali, para matar o container ali, finalizar, limpar, beleza. Aí o que acontece? Volta aqui, vamos lá do início, mostrar as execuções aqui onde tinha parado. Por isso que eu não costumo botar a execução do script aqui enquanto estou gravando também, porque senão, imagina. Aqui ó, a ideia para processar a logística toda aqui, né? Beleza. Apenas de portas ali do comando que usou no Docker. Instalou aqui o requirement TXT, ok. Aí poderia botar um white ali para tirar isso tudo da tela, não precisava mostrar tudo, mas beleza. Aí executou esse script aqui, saí daqui, executado com sucesso, carrega dados, carregou esses dados aqui, que eu tinha colocado. Ok, aguarde agora o relatório. Aqui que começou o drama, né, de levar mais de meia hora. É bom que dá pra pausar, tomar um café, mas beleza. O que acontece? Executou, aí a saída. O que
tem no relatório. Isso aqui é o que está no PDF. Vou mostrar o PDF que foi gerado aqui. E, bom, assim, com base naqueles scripts ali, daqueles dados, e fez a query, juntou ali, simplesmente trouxe tudo que estava ali e fez um filtro acima do que tinha um resultado acima de 30%. E aí mostrou quais são as ferramentas e tudo mais. Para extrair insights a partir disso, e levou esse tempo todo também, porque eu estou usando um Llama ali com 7 bi de parâmetros, então pesa mesmo, normal. E é esse tempo que leva aqui mais ou menos, por isso que você tem que ter uma máquina muito forte para poder rodar o GPT ali por trás, ali, o que o ChatGPT faz ali, por exemplo, estou usando o ChatGPT, por exemplo, aqui, mas poderia usar o Gemini, o Claude e outros. Mas é só um exemplo que eu, assim, principal ali que ganhou popularidade. Mas, se eu não me engano, os custos para manter em funcionamento estão na faixa de US$ 1 milhão por dia, algo assim. Ou R$ 1 milhão, não sei. Eu sei que é muito dinheiro. E é por isso, tem que ter muito recurso computacional. Então, é inviável ainda você manter um negócio desse aqui para você construir do zero. Você tem que fazer fine tuning, tem que pegar o modelo pronto, você adapta. Isso aqui, na verdade, de repente não posso nem chamar de LLM, e sim SLM, né? Que é o small, não é o large. Porque ele é o filhote, na verdade. Mas o filhote já atende muito bem e muitas vezes você tem um problema específico na empresa e isso aqui atende. E aqui está a saída que teve. Vamos lá. Não vou ler tudo, claro, tá extenso. Não sei se dá para ver a barra aí, mas aqui, ó, a barra aqui do lado tem bastante coisa. Mas assim, ele fez uma boa análise aqui, fez uma boa síntese do que eu preciso, deu um PDF, se não me engano, tem 10 páginas, tá? Então tava dando isso antes, quando eu tava testando, eu vou verificar aqui já já. Mas assim, resumo dos padrões, tudo mais, análise indica ali que a organização, por exemplo, a Rail Data, do setor varejo, está utilizando tecnologia de IA com foco em recomendação de produtos, o uso dessa ferramenta foi eficaz, retorno de 45% de benefício, por aí vai. Você pode parar para ler aqui depois, ó, o tamanho de tudo que ele fez com base em inferências naquele banco de dados. E aí, assim, tá perfeito, tá maravilhoso. Não, calma, tá longe disso, nem os melhores modelos estão perfeitos, estão muito longe disso ainda. Esses modelos cometem erros, não acredite fielmente 100% no que está aqui, mas a gente consegue pegar isso para pegar nossa base de dados, juntar várias bases de dados que temos, juntar com PDF, juntar com imagem, nota fiscal, de repente fazer um OCR ali na nota fiscal, identificar as entidades que eu preciso, para aí sim juntar tudo que eu preciso, construir um banco vetorial com esses meus documentos e criar um chat interno ali para minha empresa para simplesmente responder algumas coisas específicas, por que não? Isso aqui é excelente para você extrair insights. É claro que assim, você conhecendo bem do negócio e você sabendo, tendo assim, a ideia de que você precisa verificar a fonte, por isso que na aplicação, eu vou ver se eu consigo executar a segunda parte. Era para o vídeo subir meio-dia, beleza? Mas eu preferi estender um pouco mais, atrasar um pouco ali, mas pelo menos vai estar um negócio um pouco mais completo. Mas não é exatamente como eu queria entregar, mas mesmo assim eu acho que vai dar para mostrar. Para ele poder fazer o quê? Citar a fonte, citar essa fonte de onde ele tirou e o contexto. Isso aqui são dados fictícios, mas os PDFs da sua empresa não são fictícios, você vai colocar no banco vetorial e quando tiver essa resposta, ele vai citar de onde ele está tirando isso, para você poder conferir, poder checar a fonte. Coisa que modelos que fazem busca na web não conseguem fazer, pelo menos não tem como validar ainda se é fake news, se não é fake news, tem que ficar preocupado até com isso. E aqui você tem sua base interna. Então você sabe a veracidade. Agora, de banco de dados e tudo mais, pode ser que de repente esteja extrapolando ali, esteja atropelando inferência e esteja extrapolando alguma coisa. Então tem que verificar. Por isso que é importante conhecer bem na área de negócio. Beleza, executou, matou o container, acabou. Estou sem espaço já na máquina aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Agora voltou para 8 GB. Tava no talo aqui, quase morreu aqui praticamente, mas beleza. E aqui, o que eu posso fazer agora? Vou mostrar aqui o resultado para você. Análise. Esse PDF foi gerado. Isso aqui, ó, deixa eu ver, 10 páginas, isso mesmo. Então, teve muita mudança, assim não.
e executa na sua máquina aí, vê se tem algum problema, vê se vai executar mais ou menos a mesma coisa, vê se vai mudar alguma coisa. Porque eu também estou colocando, deixa eu ver se eu acho ali. Não sei se eu botei aqui, deixa eu ver aqui. Executa LLM. Não, acho que depois você vê aí, vê se tá aleatório ou não. Depois eu verifico se vai mudar muita coisa ou não. A ideia não é que fique mudando não, tá? A ideia é que seja mais ou menos isso mesmo, aqui de insight. Aí tem um resumo aqui, como é que tá, isso aqui, ó, o documento, como é que veio. Tentei ajeitar a formatação do PDF ali, tava difícil ajeitar essa parte de PDF, tava engolindo a margem, tava passando direto, mas deu para organizar ali mais ou menos como a BNT, né? O texto não tá justificado, beleza, mas de alguma coisa. E isso aqui é o resumo. Resumo, você pode organizar melhor depois, pode botar uma quebra de página e tal, mas calma. Aí a ideia aqui eu vou usar só um PDF, mas poderia usar vários outros PDFs e isso ia agregar mais ainda aqui, ó, o tamanho disso. Aí. Deixa eu ver. Enfim, é isso aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar. Deixa eu fechar isso aqui. Vou matar isso aqui agora. E eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou ver se eu consigo executar a segunda parte. Se eu não conseguir, eu volto aqui, eu aviso. Eu tentei aqui. Simplesmente faltou espaço ali, questão de memória e tudo mais, mas eu vou pegar um modelo mais leve e executar isso, que vai pesar, mas a gente vê o que que faz. Não vou usar API, não vou usar nada, vou usar a própria RAM que eu tenho no computador. Isso pesa bastante. E não tem um GPU ali, não tem muita coisa. E a ideia era simular mesmo uma máquina dessas que a gente costuma ter em casa. Então, nada de grandioso assim. Se eu botar uma GPU, claro que vai voar aqui, vai rodar bem, vai executar muito bem, ou se eu usar uma API, a gente vê. E é isso. Eu vejo aqui, pauso, volto já já, vou testar lá e volto para cá. Pronto, voltando aqui. E só uma observação, se o som ficar um pouco diferente é porque eu precisei mudar de notebook. Precisa colocar aqui no notebook do trabalho para fazer isso. E coisa rápida, então pegar, rodar aqui rapidinho. E agora eu consigo ter um pouco mais de espaço para poder executar o que eu preciso. E aqui tem 32 GB de RAM, então vai ser um pouquinho mais suave, mesmo assim ainda pesa. Claro que com um modelo mais leve também. Mas vamos lá. Aquele report eu botei aqui em análises. É o mesmo report aí. Está aqui já separado, até abrir já para ver como é que estava, ok? E aí o que acontece? Deixa eu mostrar um negócio. Vamos lá. Você pode seguir o que está aqui no README, aqui já deixei separado, está aqui aberto. E preciso estar com o olhama aberto, tá? Eu vou usar o modelo que vai ser chamado por lá. Você pode fazer outras formas? Pode sim. Você pode usar API no lugar, né, de algum modelo. Você pode botar crédito no GPT ali e chamar ali certinho como é que faz. Mas o Hugging Face também, tem o Grok, tem várias outras opções aqui. E precisava escolher um, escolhi esse. Quero ver aqui, vamos ver como é que funciona aqui na minha máquina. Testei antes, claro, mas não ficou tão rápido assim, mas beleza. Deixa eu só mandar aqui o negócio. Case 10, parte 2 agora. Só mostrar como é que tá o diretório. E o que eu preciso. Ambiente virtual. Eu já deixei instalado, já fiz toda a instalação do requirements aqui também, porque o tamanho disso aqui, tempo que levar 2 GB e pouquinho, tem muita instalação, muito pacote, tem o requirements ali, depois você pega e instala. E aqui, por ser um computador que eu não tinha feito instalação assim ainda, simplesmente tive que instalar plugin da Microsoft, C++, algumas coisas assim que ajudam a preparar bem o ambiente para tudo que o Windows fica pedindo aí. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Parte 2. Isso mesmo, escrevi certo? Certo. Eclipse. E Activate aqui. Já estou aqui no meu ambiente. CLS aqui para dar uma limpada. E aqui acontece, tem algumas opções. Tem opções aqui. Primeira coisa, dessa vez assim, quando você for criar um ambiente virtual, ativar pela primeira vez, você precisa instalar aqui o requirements. De repente precisa fazer um upgrade no seu PIP também, então os comandos estão aqui se precisar. E
precisa executar esse RAG aqui. Eu já executei, mas você precisa fazer o seguinte. Na verdade, eu vou executar de novo o RAG. Vou fazer o seguinte, vou executar aqui agora, o que está aqui em ChromaDB, ó. Esse aqui é o banco vetorial, deletei, criar de novo. Aí você vê a... Calma aí, copiar e colar. Python, RAG, instala, pá, vai. E é isso, ele vai pegar o PDF, vai fazer as conversões que são necessárias e mostrar o script aqui já já, mas ele vai fazer as conversões necessárias aqui para poder rodar o que precisa e criar o banco vetorial nessa aplicação aqui, RAG. E o que acontece? Vai criar ali, vai pegar o que está na pasta de reports, colocar em ChromaDB, o Vector Database, como é que vai fazer. Esse aqui é o modelo que ele está usando para fazer o embedding, mas aí de repente, não sei se dá para ouvir a máquina aí, mas tá berrando aqui. De repente você pode ativar outras formas aqui. Eu estou usando CPU mesmo, então você pode testar outras coisas. Aqui é simplesmente para pegar um embedding de um modelo multilingual ali, multilanguage, que simplesmente o texto está em português. Então, estou usando o embed dele. Está disponível aqui no próprio Hugging Face, o embed vem de lá. E deixa eu só mostrar mais uma coisa ou outra aqui. Eu vou entrar em tantos detalhes, não, porque a ideia também não é colocar muita coisa. Mas vamos lá, gente. Aqui o que eu preciso? Esses pacotes aqui, tudo. Aqui tem meu template, meu prompt template já definido. E aqui, o mais importante que eu preciso me preocupar, deixa eu ver aqui, isso aqui persistiu em memória, ok, recuperou. Vai recuperar lá no Streamlit, que vai ser o meu front-end. Aqui tem dois estados do agente que são importantes para a gente prestar atenção. Que um se eu pedir, se colocar qualquer palavra dessa aqui para explicar, resumir, definir, qualquer coisa nesse sentido, ele vai gerar alguma coisa, vai gerar, o modelo vai partir para IA generativa na parte do agente para simplesmente usar o modelo que eu ativei ele no Olhama. E simplesmente, aí se eu não me engano, eu usei o Gama 2, tá? Então, 1 bi, alguma coisa assim, tem 2 GB ali mais ou menos, 1 bi ou 2 bi de parâmetro. E aí o que eu preciso, assim, ele vai gerar alguma coisa ali com base no que tem no PDF. Mas, caso eu não coloque nenhuma dessas palavras ali, se eu colocar alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido, ele vai fazer um retrieve que vai ser a recuperação do que tem no meu RAG, no meu banco vetorial, e poder fazer a resposta, para dar essa minha resposta. E outra coisa aqui, importante, vamos ver aqui, a similaridade do documento que eu quero pegar, mas como é que eu avalio a similaridade, quanto que está distante, quanto está próximo ali do meu documento, do que foi gerado de saída e de onde tirou isso e qual é a distância disso. A distância que eu vou basear aqui vai ser a distância cosseno, então temática básica ali, ensino fundamental, ensino médio, por aí, né? Essa época aí. E ali simplesmente ele vai falar qual é a distância que ele está tendo disso. Então, peraí aqui, compromisso da casa, estão chamando só um minutinho aqui, peraí. Tá, resolvido já. Então o que acontece? Vai retornar essa distância. Vai ser isso. Então não tem muito mistério aqui. Depois eu posso entrar em mais detalhes se houver necessidade. Eu simplesmente vou ter que dar uma acelerada aqui, porque preciso fazer outras coisas também. Mas, assim, o grosso é isso. Se tiver dúvida também, me aciona, me chama, pode chamar aqui. Não entendi alguma coisa, tá? E mostrar o funcionamento. Vou direto para o que interessa. Só um detalhe aqui, vamos lá, enquanto isso, já executou o RAG ali, vamos ver se está tudo certo, vamos ver se precisou de alguma coisa. Tá aqui já foi criado, foi gerado aqui o ChromaDB ali, eu tinha deletado, criou já. Uma coisa que é importante também, só antes de entrar lá, tem a parte de testes, se eu quiser executar script, tá aqui ó, script de teste aqui ó, se eu quiser ver se está tudo certinho, se está passando nos testes, se não está passando, posso botar aqui. E a minha aplicação, meu front-end vai estar aqui. O front-end vai ser simplesmente isso aqui, que vão ter alguns exemplos de pergunta no Streamlit, suporte se quiser entrar em contato com o meu canal aqui, meu título, tudo mais, e a minha confidência ali de acordo com o agent state que estou usando do meu script,
agente keyrag. Que aí ele vai fazer a query, vai verificar ali qual é a confidência disso, vai retornar, e vocês vão ver como é que vai ficar isso na prática. Calma aí. Eu acho que eu vou ver outra hora para gravar, que essa hora do almoço aqui é triste para isso também, que é tudo ao mesmo tempo, mas beleza. Os testes que foram feitos ali, testando cada estado do agente, aqui são testes unitários. É importante ter ali na aplicação, vou até abrir aqui, eu acabei não abrindo o script. O que precisa ali para ver se fazer uma ideia de assert equal ali também, para ver se está voltando o estado que você espera, se está tudo certo ou se não está. É mais essa validação ali dos scripts. Quando você pensar em colocar em produção, você vai precisar passar nos testes antes para não quebrar nada, né? Então, é uma forma de pensar já em testes automatizados e tudo mais. E vamos para o que interessa, que aqui eu já rodei o RAG ali, que é o principal para poder gerar meu banco vetorial. Teste é só para dar uma complementada mesmo. E vamos lá para o Streamlit Run App. Cadê? E aí, essa aqui é a porta que eu estou executando, tá? É o próprio do Streamlit já padrão, mas local roxo mesmo. E aí vai demorar um pouquinho, mas beleza. O que acontece? Aqui, vamos lá, vou pegar perguntas de exemplo que já estão aqui. Que eu já sei mais ou menos os resultados, já sei o que esperar. Se quiser acionar suporte, está aqui, ó. YouTube, só ir lá no canal, assiste o vídeo de novo e pronto. Isso aqui, essas perguntinhas também, eu pedi para o GPT, até enquanto eu vou falando, vai executando, você vai ver o tempo que vai levar também. E aqui, eu pedi para o GPT me dar a ideia de perguntas com base no documento que tem ali. Com base naquele PDF, foi gerado um banco vetorial, ele vai fazer a recuperação desse banco vetorial e colocar aqui. Eu poderia colocar mais PDFs aqui, que tudo que tiver com extensão PDF ali no script do jeito que está, ele vai criar o banco vetorial. E uma coisa que é importante, deixa eu ver aqui se eu acho. O computador está voando aqui. O modelo que eu estou usando está aqui, temperatura 0, também importante isso, porque quanto mais alto, mais liberdade poética eu estou dando para o meu modelo. Aqui eu não quero criar nada de algo artístico, nem nada nesse sentido. Aqui eu quero que seja fidedigno ali a resposta de acordo com o documento. Então, que a temperatura 0, não vai inventar nada, vai me trazer o que está no documento. Você pode aumentar um pouquinho e ver também variações. Se você for botar 0,3, 0,5, você vai aumentando e ver ali. Enfim, deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. Não sei se foi aqui que eu botei o meu chunk. Calma aí. Calma aí. RAG. Chunk, achei. Foi no próprio RAG mesmo, na hora de criar o banco vetorial. Como é que foi feito aqui? Isso aqui é importante porque o documento tem 10 páginas. Poderia ter 100, poderia ter 1000, poderiam ser dezenas de PDFs ali com centenas de páginas. Como é que eu faria isso? Colocar de uma vez só? Então, eu faço o chunk pegando os 1000 primeiros caracteres ali, fazendo esse split ali, meus caracteres, com overlap de 50. O que é isso? Eu vou ter o texto aqui, ó. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Eu vou ter caracteres aqui, ó. Vou digitar qualquer coisa aqui. Vamos supor que isso aqui seja. Vamos botar mais um pouco aqui. Isso aqui é o texto, ok. Aí o que acontece? Acontece essa quebra. Ele está dando chunk aqui, ele está fazendo essa quebra do texto. Só que antes de ir para essa parte aqui, ele faz um overlap de 50. Ele pega, vamos supor que aqui tem uns 50 caracteres. Ele pega 50 caracteres e coloca aqui também. Então ele faz essa amarração. E aí, por exemplo, vou fazer uma quebra aqui também. Aí essa quebra, ele vai pegando no finalzinho disso aqui, vamos supor que seja uns 50 também, e vai amarrando o texto para você não perder o seu contexto, para você simplesmente ter essa organização de estar encadeado, que tem uma sequência, né, essas palavras, uma forma de simplesmente, de repente, melhorar a performance, ficar um pouco mais leve também. Vou fechar isso aqui. Isso aqui é importante, achei importante falar. Deixa eu ver o que mais que eu posso ver aqui com vocês, mostrar a resposta. Vamos lá, como é que ficou? Aqui a resposta. Quais são as ferramentas ali de IA, né, que foram mais utilizadas pelas organizações de 2024? Isso com base nos dados fake, tá? Isso aqui, lembrando, só reforçando para não achar que
estou tirando de algum site alguma coisa e estou pegando dado de alguém, uma coisa. Poderia fazer isso? Poderia, mas eu ia explicar aqui. Então é só algo meramente explicativo. Isso aqui eu já usei muitas coisas no trabalho, usei isso aqui na pós de engenharia de MLOps e várias outras coisas. Mas o que acontece? Principal aqui, tem a resposta, de acordo com o documento fornecido, as seguintes ferramentas de IA foram mais utilizadas pelas organizações. E o que acontece? Isso aqui, se não me engano, está levando 1 minuto, 2 minutos para executar, porque está usando a RAM do meu computador. Até estava tentando levantar voo aqui, né? E isso com 32 GB, né? Mas precisa de mais RAM para isso, né? Ou GPU também, tiver GPU, o ideal é GPU, né? Para você treinar isso aí. GPU aqui é fraca, mas ok. Importante aqui, o modelo tem poucos parâmetros ali. Então, deixa eu só executar aqui para você poder ver, que eu mesmo não lembro. Esse aqui, o Gemma 2B de parâmetro, tem 1.6 GB. Se eu tentar colocar um Mistral aqui ou o Llama, simplesmente vai levar uns 10 minutos para poder dar uma resposta. Às vezes mais, né? 5 minutos, 10 minutos, por aí. E ninguém quer ficar 5 minutos parado esperando ali. Imagina usar o chat GPT, você ter que levantar para tomar uma água ali, pegar um café e o negócio ainda não vai ter dado a resposta. Ninguém quer isso. Então, para isso, a gente tem que adaptar o recurso computacional de acordo com a necessidade também. De repente, instancia alguma coisa na nuvem, fornece em forma de API, por aí vai. Mas vamos lá, resposta. De acordo com o documento fornecido, MLflow foi utilizado pela organização Ana Clara Rocha Sistemas e tal, são nomes inventados também, né? Essa ferramenta especializada em modelo de produção, ok? Aí vai explicando. GPT, muito usado, GPT-4, linguagem LM, utilizada pela governança de Carlos, GovTech, ok. E aí, o que eu quero daqui? O que é importante ali de diferencial também? A confiança da minha resposta. 92%, né, de confiança. Aqui é o ID do documento que está no meu banco vetorial e a fonte de onde pegou esse PDF. Foi esse PDF, análise PDF. Poderiam ter outros, por isso que eu coloquei essa fonte aqui. E aí tem uma ideia de re-rank aqui, que ele simplesmente vai ranquear os trechos mais similares que fizeram com que essa resposta fosse gerada. E aqui está o conteúdo que ele foi extrair isso. Aqui está uma ideia de conteúdo, tem um pedacinho aqui, o benefício e tudo mais, aí vai explicando ali, jurídico, com feedback, com 74% de benefício, vai explicando, e aí ele não vai copiar e colar, né? Ele vai tentar pegar o contexto disso e vai retornar a probabilidade ali, o que tiver a probabilidade mais alta de o texto se complementar, porque o que ele faz, quando só uma ideia aqui, vou abrir um bloco de notas de novo, só uma ideia baseado no Attention is all you need, só para você pensar calma aí, que eu não estou conseguindo arrastar, só para você visualizar que ele faz o seguinte, por exemplo, vamos supor que como é que funciona essa ideia de probabilidade ali mais ou menos, né? E tem uma ideia de máscara também na hora de encode e decode. Eu vou detalhar isso melhor em outros vídeos, mas só para você ter a noção, por exemplo, eu gosto de, vou botar aqui que eu gosto de, vamos lá, eu gosto de, aí ele vai tentar complementar com base no contexto. Eu não tenho contexto aqui, ele vai tentar chutar um monte de probabilidade. Aí, eu gosto de praia, gosto de cachorro, gosto de gato. Vou botar aqui. Ele vai retornar ali, aí vamos supor que assim, ele só tem isso aqui, só retornou aqui, eu gosto de. Aí de acordo com o contexto, de acordo com o que está no meu documento, ele vai retornar se gosta de gato, se gosta de cachorro, se gosta de praia, dependendo do que já estou acostumado a fazer. E cada um vai ter uma probabilidade atrelada para poder retornar isso. Porque, por exemplo, quando eu ponho, cheio de barulho de obra essa hora, mas beleza. Quando eu ponho eu gosto, a chance aqui, a chance não, né? Só para não dar confusão na cabeça, a chance também, mas a probabilidade de ter a preposição de em sequência é muito alta. Eu gosto de alguma coisa. Aí a chance de... vou falar chance aqui, mas tecnicamente ignora isso, tá? Eu gosto... Aqui que ele vai esperar. Tem fortes indícios que os próximos caracteres aqui sejam esses. Então, é isso que ele vai fazendo.
E aí ele vai completando cada vez mais. Eu boto aqui, eu gosto de cachorro. Eita, nossa senhora, o teclado tá triste. Eu gosto de cachorro. E aí, a palavra cachorro tinha uma probabilidade, vamos supor que tenha sido de 92%. Aí poderia ser, de repente, gato era 89%, de repente praia era 87%, não sei, não necessariamente nessa ordem, né, de gostar de alguma coisa, mas vamos supor que tenha sido isso. E é isso que ele vai fazendo. Então, quando ele, até mesmo quando a gente vai usar um LLM desses que faz busca na web e tudo mais, quando ele não consegue encontrar e mesmo assim força alguma coisa, ele está alucinando. É o que a gente chama de alucinação, é simplesmente ele inventa alguma coisa por causa da probabilidade. Aqui ele não vai dizer que não sabe, mas aqui na configuração dessa aplicação, ele vai dizer que não sabe nessa resposta, porque não está no banco vetorial. Ele faz a busca, tenta fazer alguma coisa, não conseguiu, vai no RAG, não conseguiu encontrar, ele fala que não tem. Isso está configurado aqui e você tem o controle disso. E aí, enfim, todas as fontes vão apontar para esse documento, mas vamos supor que tenham vários outros documentos. E vai ser isso aqui. A aplicação é essa aqui, resumidamente. E dá para fazer mais coisa ainda, dá para inventar muita coisa, dá para pegar essas outras perguntas e brincar aqui também, mas simplesmente ia ficar um vídeo muito extenso porque ia demorar mais tempo, ia ter que ficar pausando. E é isso aqui. O que eu queria mostrar aqui, o grosso, é isso. E espero que tenha gostado. Depois, rode aí, execute. Eu sei que não vai ser um pouco trabalhoso ali para você configurar a ferramenta e tudo, mas não precisa se preocupar muito, não tem muito mistério. Lembre de deixar o Olhama em execução aqui, porque simplesmente estou consumindo o Olhama e poderia ter o modelo já pronto, poderia ter uma API, aí você configura no script e você vai fazendo adaptações. Enfim, é isso, espero que tenha gostado. Até a próxima, estamos encerrando essa playlist aqui. Eu vou ver se eu faço mais coisas nesse sentido, vou ver se eu trago mais cases futuramente. Eu pensei em 10 e para poder fechar isso e para ter uma ideia de início, meio e fim ali. E vai ser isso. De repente eu faço mais coisas aí, provavelmente eu farei mais coisas nesse sentido mais para frente, mas aquela ideia de assim, eu vou aprendendo algumas coisas aqui também e eu vejo que, por exemplo, aqui ficou bem corrido. Essas 2 últimas semanas também foram bem corridas aí por causa de rotina. Eu simplesmente vou deixar tudo gravado antes, de repente ali já vou deixar todo o script montado e tudo mais. Esse aqui foi uma luta, eu tive que usar 2 notebooks para poder rodar o que eu precisava. Peguei um documento, rodei de um lugar, joguei para o outro. E mesmo assim, tem mais coisa que eu queria mostrar. Queria colocar isso aqui em produção, mostrar o Docker, o Kubernetes aqui também, usar nuvem, usar algumas coisas. Mas a gente brinca aí depois, né? A gente vê o que dá pra fazer. Dá pra fazer muita coisa completa aqui. Mas é isso. E depois eu monto mais coisa aí. E até a próxima aí. Valeu, até mais.